Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, começando aqui. Vou bater um papo daqui a pouco com o Diego Falco, psicólogo. A psicologia em minha vida. Oi Mila, bom dia, tudo bem? Pessoal, nós vamos bater um papo daqui a pouco com o Diego Falco, que é psicólogo. Nós vamos falar um pouco sobre psicologia. Olá Murilo, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Como tá Curitiba? Muito frio por aí ou não? Pessoal, nós vamos bater um papo daqui a pouco com o Diego Falco. Olá, doutora Mônica, bom dia, tudo bem? Ana Paula, terapia cognitiva online, chegou aí, Diego está na área. Eu vou chamar o Diego aqui, a gente vai conversar sobre a psicologia em minha vida, essa série de 4 lives que eu vou fazer essa semana com psicólogos. Olá, Olga, Tereza, tudo bem? Eu vou fazer essa série de 4 lives em comemoração aí a semana, né? A semana do psicólogo, ou seja, é dia 27 de agosto, é dia do psicólogo e eu então estou promovendo essa série. Deixa eu chamar o Diego. Olá, Olá, Diego. bom dia. Bom dia. Tudo jóia, rapaz? Tudo bem com você? Quanto tempo, né? Rapaz, eu tava pensando aqui que é uma alegria, viu, cara, te encontrar aqui nessa live, viu? Prazer é meu. O pessoal que tá na live, sabe por que é uma grande alegria? Porque nós estudamos juntos, né, Diego? cinco Sim, anos na mesma turma, e sempre é uma história muito bacana que a gente constrói com as pessoas que a gente passa 5 anos na universidade, né? sim, Não com tem certeza. como, não tem como não esquecer essa fase da nossa vida, né? E Diego, Fala. cara, eu te acompanho aí no teu trabalho, o trabalho que você tem feito aí tem sido de muita relevância, né? Principalmente dentro das redes sociais, aí com o teu canal e tudo aquilo que você tem desenvolvido, né? Muito bacana, cara. Parabéns aí. Obrigado. Que bom. Ô Diego, por ser dia 27 é dia do psicólogo, né? Então eu Certo. pensei em fazer essa série de 4 lives onde eu pudesse trazer pessoas que estão trabalhando com a psicologia para contar um pouquinho dessa psicologia na vida delas, né? Eu tenho Sim, trabalhado bastante, Diego, com profissionais na área de desenvolvimento, principalmente profissional, né? E eu gosto muito de olhar para essa história, para essa jornada que os profissionais trilham para chegar onde estão, né? Assim, nada é do dia para a noite, né? sim. E assim, eu gostaria então que você pudesse falar para a gente começar sobre a psicologia da tua própria vida, como que isso começou, como você chegou a essa escolha. Eu lembro bem que você estava fazendo uma outra faculdade, né? Na época que você Sim. entrou na psicologia. Então conta um pouco pra gente aí da tua história com a psicologia. Eu, né, na realidade, eu sempre, quando tá dando eco, eu acho que o som do que eu Tá falo, aí eu dando eco ouço. aí? É porque você tá sem fone, né? Acho. Deixa eu colocar o fone aqui, peraí. Vamos ver aqui sim. Eu ia até colocar, mas acabei. Só um minutinho.
Fala aí, Foi? Rodrigo. Foi? Ainda tá. Ainda tá. Agora não tá mais. Agora não tá mais. Agora tá. Agora tá. Peraí, só um minutinho que eu vou colocar o fone. Pode falar, vamos ver. Agora eu acho que deve estar bom. Agora eu acho que deve estar bom. Melhorou. Vai lá. Melhor agora? Sim. Ah, beleza. Então, como você mesmo disse, né, eu fazia veterinária, né, logo depois do colegial eu fiz a faculdade de veterinária, porque eu achei que era o que eu queria e tudo mais, e no meio do caminho eu acabei entrando na faculdade de psicologia. É foi uma orientação, dica assim, da minha própria mãe, né, porque ela também é psicóloga. Então, uma conversa com ela, quando eu estava no meio da faculdade mesmo, ela comentou, por que você não faz psicologia também e tal? Eu falei, poxa, mas eu estou fazendo veterinária, né? Não sei se... Ela falou, tenta, né? Se você não conseguir levar as duas ao mesmo tempo, você para, né? E aí foi quando eu comecei, então, a fazer a psicologia, e aí terminei as duas faculdades juntas, né? E acabei me identificando mais com a psicologia e seguindo mais a parte da psicologia somente, né? Então foi um pouco da influência da própria mãe aí nesse caminho. Ah, com certeza, com certeza. É legal. Já tem na família aí uma profissional que já estava caminhando, né? Trilhando o caminho. Sim, E exatamente. como que foi? É legal. E aí você se identificou mais com a psicologia mesmo. Sim, exatamente. Essa Certo. coisa de comportamento sempre foi uma coisa que eu gostei bastante, sabe, de estudar o comportamento, assim, então, acho bacana. Legal. A outra faculdade que você fazia era medicina veterinária, né? Isso, veterinária. Isso. Você conseguiu trazer alguma coisa da medicina veterinária para o teu fazer como psicólogo? Alguma Uma coisa de coisa algum... que, Ah, não necessariamente assim, da veterinária, né, mas do entendimento, porque na parte da veterinária, uma coisa que eu gostava também é justamente do comportamento animal, né? E eu sei que é meio, sei lá, estranho falar isso, algumas pessoas não gostam também, mas querendo ou não, crianças não são muito diferentes de cachorros, né? No sentido na hora de você, às vezes, educar, de falar não, né, colocar os limites e tudo mais. Então, elas são referências interessantes, assim, que eu acabei pegando, né? Então, é bacana a parte do comportamento animal, a questão dos instintos também, todas essas coisas dá para usar bastante na parte de analogias, né? Fazer analogias e tudo mal, de demonstrar a comparação, assim, com o ser humano é muito bacana. legal. Bacana, Diego. Diego, já na faculdade, gente, eu vou falar algumas coisas porque eu convivi com o Diego, então tem algumas informações que eu tenho, né? Eu lembro que na faculdade você foi para psicanálise, cara. Sim, sim. De Lacan, Eu hein? lembro. Lacaniano. Lacan De lá. ainda, né? Sim. Eu lembro muito bem que você, ainda na formação, começou a fazer, inclusive, especialização em psicanálise, né? Isso. Era de Freud a Lacan, uma especialização lá da faculdade. Eu lembro, professor Roberto. Isso. E o que aconteceu nesse momento aí? Porque a psicanálise, o que aconteceu depois, né? Que você houve uma mudança drástica aí, né? Como isso, até mesmo eu tinha pelo menos eu considerava, muitos alunos consideravam que eu tinha uma boa relação também com o Roberto, assim, né? Com o professor. E era uma coisa que, não sei, eu imaginava, né? Eu acho que ainda muitas pessoas pensam isso, né? Muitos profissionais e tal, sobre de você precisar saber a psicanálise, né? Tipo, não, eu acho que você precisa saber a psicanálise para ser psicólogo. Eu acho que é essencial, não sei o que e tal. Então eu tinha essa mentalidade mesmo, né? Então eu falei assim, não,
vou aprender a psicanálise e tal, e aí qualquer coisa, se eu achar que outra coisa, outra linha importa mais, eu vou para outra linha. Mas, aí no meio do caminho eu vi que não, né? E, na realidade, todas as outras linhas de terapia, elas são completas, né? Elas não são dependentes da psicanálise. A psicanálise, sim, é muito mais antiga, a gente pode dizer isso, né? Mais antiga e tal. Tem muitos conceitos que várias abordagens pegam, como o inconsciente, né? Fala muito disso, do inconsciente e tal, do desenvolvimento, mas não é necessária, né? Ela não é necessária para você ser um bom profissional, para você saber psicologia, para você aplicar a psicologia. E aí, quando eu percebi isso, né, foi mais na prática mesmo, quando eu comecei no consultório, vi que não estava indo, pelo menos do meu jeito, e também a psicanálise tinha mais regras, assim, né, de como você tem que se portar assim e tal, né? Então, isso não é o meu jeito de ser, né? E aí comecei, né, sentir muito incômodo com isso e também vi que nos resultados não estava sendo bacana porque eu não estava conseguindo ser quem eu poderia ser como profissional. E aí eu descobri, fiz um curso introdutório de terapia cognitivo comportamental e aí que eu vi, tipo, porque eu vi mais do que eu via na faculdade, porque a faculdade a gente vê pouquíssimo, né, de TCC. Então, eu vi e falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí, acabei indo para terapia cognitiva. Ah, que bacana, Diego. Eu penso um pouco também que vai muito da faculdade que a gente fez, né? Existe Sim, geralmente nas faculdades, umas linhas que são mais fortes, né? A gente vai certo? chamar isso de a corrente, né? Enfim, que Sim, predomina um pouco na universidade que o profissional se forma, né? É um pouco sim, isso, né? com certeza. Sim, E a gente percebeu que ali no Oeste tinha muito essa corrente forte da psicanálise, né? Eu acho que não tem uma pessoa que não viveu uma fase de psicanálise na faculdade, né? Porque eu mesmo sim. comprei toda a coleção de Freud e comecei a ler. Não, isso aqui é o É o que oásis. é, né? Sim. É o que é. E realmente, né? E bacana aí. Você se formou e foi atuar na psicanálise? Foi isso? Não, achei que Sim. era só na formação. Mas você ainda Não. foi atuar na linha psicanalítica, então. Sim, porque eu comecei a trabalhar com a TCC em 2015, né? Foi quando eu comecei a especialização, né? Em abril de 2015. E a gente se formou em 2014, né? 2014. 2014. Junho de 2014. 2014, isso foi. Então é uma coisa de todo esse tempo até lá eu trabalhei na linha psicanalítica, né? De Lacan, né? É. E outra coisa bacana que eu percebi que você falou, que eu também concordo com você, isso precisa fazer sentido para a gente, né? A Sim, abordagem, a linha que nós vamos atuar, porque tem que ter a ver com a gente, não pode ser uma coisa que você sim, seja forçado, que não tenha sentido para você. Você precisa estar leve, precisa fluir, né? Você exatamente. precisa acreditar nisso. É um pouco isso, né, Diego? Exatamente, porque se você tá fazendo uma coisa ali que você, sabe, não é, eu acho que não é você mesmo, né? Se você tem que interpretar demais, talvez, né? Essa coisa, né? Acho que acaba complicando o trabalho, né? Porque até mesmo na hora de pensar em resolver o problema ali do paciente, de ajudar nessas coisas, você vai ficar limitado porque você tem que pensar em como ajudá-lo, né? Ou na interpretação daquilo, e ainda passar aquele filtro, aquela coisa, aquela mudança de comportamento que você tem que ter para poder, não, mas como falar isso dentro da psicanálise? Como falar isso dentro, né? Então, Sem contar que eu acredito muito que a gente vive muito, primeiramente, nós, né, como terapeutas, como profissionais, é uma sim, aplicação muito pessoal. A gente aplica, né, naturalmente. sim, Não é estudar a teoria, técnicas e aplicar. A gente passa por um processo de aplicação, de autoaplicação, de vivência, de viver intensamente a psicologia no cotidiano, na vida pessoal, né?
sim, E aí, quando a gente vai para dentro do consultório, para dentro do trabalho ali com o cliente, com o grupo, com as pessoas, isso reflete, né, Diego? É um pouco isso? O que sim. você pensa sobre o que eu estou falando? Exatamente, exatamente. É É. bem isso mesmo, né? E o meu jeito de, até mesmo, sabe, o modo de pensar mesmo, até como eu disse quando eu entrei na faculdade, a questão do comportamento humano. Então, o meu jeito de pensar já encaixava muito mais nessa questão de comportamento mesmo, de estímulo e resposta, né, na questão de reforçamento e tal. Então, para entrar nisso na psicanálise, tinha que esforçar um pouco, né, fazer um esforço um pouco maior. Então, não fica natural, né, não fica natural e complica com certeza, né? A Ana Paula, a Ana Paula está lá nos Estados Unidos, né, Ana Paula? Se a gente Tá. faz, a gente tem que investir bastante na gente, né, Diego? Sim, A gente tem que investir em nós, sim, porque eu acho não, acredito que a pauta, né, nossa primeira é a nossa saúde, né? com certeza. Não tem outro caminho, né? Não tem como a gente atender, né, sem a gente ter saúde, enfim. Ô Diego, uma coisa que eu gostaria de explorar de você, porque hoje você, para mim, assim, olhando aqui para nossa região principalmente, você é uma autoridade, né? Com muito trabalho no YouTube, no próprio Certo. Instagram, escreveu livro já, que é Um e-book. best-seller, Sim, e-book, né? sim. Tá dando formação aí, muita formação. Mas como foi os teus primeiros passos? Porque aquela coisa, né? Expectativa versus realidade. Né? Sim, Expectativa de quem está na faculdade, né? A sim, gente lembra como foi, né? Sempre é um mundo, a universidade é um mundo, mas parece que fora desse quadrado de universidade é o outro mundo, né? Enfim, sim. expectativa versus realidade. E hoje eu percebo que né? Você pode estar falando, mas essa é a minha percepção, minha observação de quem está de Certo. fora olhando o teu trabalho, que hoje você está ajudando esses alunos a dar os primeiros passos, já que só parece, né? E a gente Certo. sai um pouco inseguro, né? Sim, Para exatamente. atuar, Bem para cru. encarar um consultório, né? Como que foram os seus primeiros passos e como você trilhou todo esse processo para chegar a se tornar essa autoridade, né? Hoje, dentro, principalmente da cognitiva, comportamental, aí que é a tua linha, esse trabalho dentro da internet muito forte que você tem. Sim. Fala pra gente um pouco aí. É, isso é até uma coisa Ah, espantosa, assim, né? Eu lembro um hum, congresso que eu fui não sei se foi ano passado, ano retrasado, não lembro, que com esse negócio do vírus o tempo ficou meio, né, embaçado, assim, né? A gente não lembra muito bem. Mas foi até num congresso um tempo atrás, chegaram pessoas pedindo para tirar foto, por exemplo, né? Para tirar foto comigo, assim, ainda postaram, falou assim, não, o pessoal mais, assim, conhecido da TCC, me colocando junto com autor, assim, sabe, conhecido. Eu fiquei assim, nossa senhora, né? Tipo, que... que bacana. Então, é uma coisa assim, É, falei, nossa, é assim que justamente algumas pessoas estão me vendo, né? Então, foi um choque, assim, de realidade. Mas, voltando, né, justamente na sua pergunta, que nem comecei o atendimento normal, né, desde da formação, foi em Lacan e tal, depois fiz o curso introdutório, realmente tem essa insegurança é uma coisa bem complicada, e no meio do caminho, querendo ou não, quando a gente se forma, tirando o caso, claro, quando você às vezes tem um outro trabalho e tudo mais, a terapia na psicologia começa bem devagar, né? Então você não vai começar com 20 pacientes, 30 pacientes, né? Você vai começar assim, você vai começar realmente bem mais devagar. Então você tem um certo tempo de sobra, né? Você tem um tempo de sobra, que algumas pessoas usam só para estudar, né? Só assim, para estudar. Outras pessoas não usam tão bem esse tempo. E no meio da própria especialização, tinha uma professora lá que ela tinha um canal no YouTube, né, chama Amor Sem Neuro, mas parece que atualmente ela parou de publicar. E isso achei interessante, porque eu sempre gostei dessa coisa de produzir vídeo, produzir conteúdo. Então, eu comecei a falar, poxa, eu tô com muito tempo livre.
que eu não tinha começado a atender ainda, tô inseguro e tal. Então eu comecei a misturar as coisas. Então eu comecei a estudar, ao mesmo tempo que eu estudava, eu usava aquele conteúdo que eu estava estudando e comecei a produzir conteúdo. E aí no meio desse caminho também de produzir conteúdo, aí foi produzindo um por semana e tal, vários conteúdos assim, eu acabei vendo que grande parte do meu público era justamente estudante de psicologia. Porque eu lancei um vídeo sobre terapia cognitiva e o povo comentava, nossa, me ajudou na prova. Entendeu? Nossa, me ajudou, não sei o quê. Então eu falei, poxa, Quem, então, quem, quem é que nunca foi no YouTube estudar para uma prova, né? exatamente. Então, Verdade. assim, tipo, então eu vi que meu conteúdo ajudava esse pessoal. E aí eu comecei, então, a focar mais para justamente essas pessoas, né? Produzir conteúdo assim. E aí, fazendo isso, aí acabei produzindo um curso, depois que eu terminei a especialização, para poder falar, né, que eu sou especialista em TCC, né, para ter um mínimo título, né? E aí eu montei um curso justamente introdutório de TCC para recém-formados, estudantes. E, e também, e para as pessoas também que às vezes estão em outra linha, mas querem mudar, né? Querem conhecer uma linha nova e tudo mais. E aí, desse meu curso, eu montei o e-book. Eu montei o e-book, lancei na Amazon e fiquei em primeiro lugar de vendas, né? Best-seller na categoria lá, psicologia clínica, né? Então, é uma coisa muito bacana, assim, né? E aí depois eu comecei o Instagram, né, em 2018 e tá indo. Muito bom. Ah, que fantástico. Muito, muito, muito bacana a tua história, hein? Legal. E você foi fazer, você se especializou aonde? Onde você foi estudar? Conta pra Eu gente aí. fiz, eu fiz especialização no CTC Veda. É um instituto de terapia cognitiva. Eles têm até algumas... O pessoal lá da própria faculdade de onde a gente se formou, né, da UniOeste, conhecem a responsável lá, né, que é a Edela e tudo mais. E aí eu peguei uma sugestão, fiz o curso introdutório com eles, né, como eu gostei, eu acabei fazendo a especialização com eles. É um instituto muito bom, que tem várias cidades diferentes, inclusive a DBT, que é a dialética, terapia comportamental dialética, eles trouxeram para cá, então a DBT Brasil tem envolvimento deles aqui no Brasil, né? É Brasil, então é no Brasil. Então é um pessoal muito, muito bom, muito estudioso, muito publica artigos e tal lá nos congressos, normalmente às vezes ganham prêmios lá nos congressos, é um pessoal muito bacana. Legal. Ô, Diego, qual a diferença que você percebe de 2014, de junho de 2014, quando você saiu da faculdade, para quem está saindo hoje? Já que a gente Certo. está vivendo uma transformação, uma ruptura, né, na educação tradicional, faculdade, para a educação num clique, né, Certo. EAD, enfim. Como que você, como você vê o Diego saindo de 2014 da faculdade e inclusive, esse aluno que te procura, que acabou de sair também para fazer a tua Sim. formação, enfim, para fazer a tua mentoria, né? Como que você vê essa faculdade lá de 2014 para essa agora? Como você Eu enxerga acho isso? na questão de formação, né, ela tá a mesma coisa, pelo jeito assim, né? Então é uma coisa que não mudou muito. Então ainda existem muitas críticas a essa questão de ser muito mais focado em psicanálise, ser muito mais focado nessa questão, focado nisso, fugindo de coisas relacionadas a evidências científicas, né? Apesar de faculdade ser um negócio de evidências científicas, então tá muito igual, assim, né? E a questão da internet e tudo mais, isso ajuda, pelo menos. É uma coisa que tudo bem, que, como você mesmo comentou, né? Quem não foi lá, nunca foi buscar no YouTube e tal. Só que na nossa época, o YouTube ainda não era, assim, uma coisa, tipo, né? Não era tão simples, não tinha tanto conteúdo assim, né? Então eu acho que facilita de certo modo para algumas pessoas, dificulta em outras porque você, querendo ou não, vendo conteúdo no YouTube, por exemplo, né, que não for um conteúdo mais assim, tipo um curso, uma coisa assim, você fica mais raso naquilo, né? Você não necessariamente está estudando, você não necessariamente está lendo e tudo mais, então você fica mais complicado nesse ponto, né?
Agora, uma coisa negativa que eu acho, o de hoje em dia também, outra coisa negativa, na formação de hoje é que hoje, por conta da polarização política e tudo mais, as faculdades estão ficando muito políticas também, né? Então é uma coisa que, às vezes, embute na formação do psicólogo, não, por exemplo, o estudo do ser humano, o estudo do comportamento humano, mas embute no sentido, não, você tem que lutar contra os direitos, em favor dos direitos, você tem que ir lá fazer passeatas, você tem que não sei o quê. Uma ideologia, né? Uma ideologia Exatamente. também, né? Então é uma coisa que, assim, em vez de focar no comportamento humano, de entender o ser humano, entender o funcionamento mesmo. Porque independente sei lá, visão política e tudo mais, do que você concorda, do que você pensa, você tem que entender aquele ser. Por mais que você não concorde, a ideia seria, nossa, vamos compreender por que a pessoa funciona. Porque ela tem suas crenças, ela tem suas vivências. Vamos entender aquela pessoa. Não é discordar e apontar o dedo e acusar e não sei o quê. E hoje, poxa, é só participar de grupo de psicologia no Facebook, tipo lá de estudantes de psicologia, você vê a intensidade do pessoal. Assim, sabe, uma pessoa comenta alguma coisa que eles não concordam, já vai, vou te denunciar, vou não sei o quê, você é isso, você é aquilo. Então é uma coisa bem intensa, assim, que na nossa época não tinha isso. Né? Parece que era a liberdade de ideias era maior. É verdade. Concordo com você. E como você vê hoje, como você estuda, porque eu fico pensando, cara, como encarar uma faculdade de 5 anos e a gente perceber a lentidão, infelizmente, é realidade. Você falou, eu concordo Sim, com você, a faculdade parece que ela não mudou, mas o mercado, a dinâmica do mundo está totalmente 5 anos atrás para 5 anos atrás. A gente está falando de 2014, 6 anos, né? sim. Mudou muito, está mudando muito, né? E como que você vê isso? Como encarar uma faculdade de 5 anos, sabendo dessa Sim. realidade? Porque a gente vê hoje um mercado em que não necessariamente, e aí eu quero que você fale também, porque a psicologia ela tomou conta de todas as ciências, de todas as áreas da sociedade. Certo. Hoje você vê, assim, eu quero que você fale também, mas é minha percepção, né? Minha, Júlio. Todas as áreas, todos os profissionais estão estudando psicologia, estão Certo. estudando comportamento humano. E perceberam que esse é um grande diferencial naquilo que eles estão fazendo. É assim que você vê também, né? Sim. Cursos aí de finais de semana, cursos à distância. Como que você vê outras profissões, outras pessoas que não é da psicologia, estudando psicologia, muitas vezes falando de Certo. conteúdo que era do psicólogo? Isso é uma coisa que, na verdade, eu tenho duas visões sobre isso, sabe? É uma coisa, é um conflito interno, Certo. assim, né? Por um lado, por Tá. ser psicólogo, por ser psicólogo, eu penso justamente a questão, poxa, eu acho que somente psicólogos podem falar sobre coisas de psicologia, porque tem a formação e tudo mais, blá, 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 né? Então, assim, eu tenho essa visão por ser psicólogo, né? Por ter feito a faculdade e tudo mais. Mas, como você mesmo coloca, né? A questão que o mundo está mudando, o mundo está muito mais dinâmico. 5 anos numa faculdade para você ficar vendo psicanálise, sendo que na verdade você não vai usar nada de psicanálise na sua vida, será que precisa? 5 anos da faculdade para você ficar sendo aprender a ser intolerante com o diferente, no fim das contas. Que nem eu estou comentando, o pessoal de hoje em dia é muito intenso, assim, né? Uma coisa muito louca. Será que isso vai fazer a diferença justamente em você ajudar as pessoas, né, ali na sua clínica e tudo mais? Será que se não fosse mais focado, nossa, não, eu vou estudar terapia cognitiva, vou fazer um curso de terapia cognitiva e aí isso eu já posso trabalhar nessa área? Não, eu gosto de psicanálise, vou fazer um curso de psicanálise e trabalhar nessa área. Será que isso às vezes não facilitaria mais? A gente teria muito mais profissionais qualificados, porque seria uma coisa muito mais focada, né? Então, é muito conflitante isso, justamente até mesmo dentro da minha cabeça. Então, por um lado, eu falo, não, acho que tem só psicólogos comentar isso.
mas vendo justamente o mundo como está. E como as faculdades estão, eu não sei se a faculdade em si está dando a formação necessária para você ser uma pessoa tolerante, uma pessoa que vai ajudar o outro. Ela está fazendo uma formação meio complicada. E aí você vê muita gente que não fez uma faculdade de psicologia, indo para a internet, falar, e muitas vezes até com autoridade, sobre coisas que até então era o psicólogo que detinha, né, um pouco, vamos dizer assim. Eu já vi gente que estudando cognitivo comportamental e que não é psicólogo compartilhando conhecimento na internet. Sim. Até principalmente análise do E outras, comportamento. verdade. Porque está sendo uma. A gente está vivendo o tempo da velocidade, né, Diego? Sim, exatamente. O tempo É da uma coisa que tem que velocidade. realmente. É o mundo. Pode falar. Não, pode falar. Eu te cortei. Não, não, é que para mim deu uma travadinha aqui na internet sua. Tá dando uma Vamos travada. travar? Deixa eu só. Aí o comentaram, né? Fala. Agora eu quero, aproveitando esse assunto também, eu percebi, porque assim, ó, eu saí da faculdade e eu não fui, eu saí junto com você lá em 2014, Sim. e não fui atuar como psicólogo, porque eu era funcionário público na época, depois eu fui trabalhar na capital de São Paulo também, eu fui realmente atuar lá para o final de 2016, né? Certo. Mas uma coisa que eu gostaria que você comentasse, nesse papo aqui, que está bem interessante, uma coisa que a faculdade não ensinou a gente foi empreender na psicologia. Certo. A gente não teve ementa matérias sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre como administrar um consultório, sobre como vender o teu serviço, precificar, né? Sim. E aí a gente sai da faculdade, vem, né? Vai para o mercado de trabalho e a gente não recebeu. Quem tem essa carga já de familiar, de educação, que alguém na família empreende, de repente, no seu caso, a tua mãe já estava Já no tinha clínica, negócio, vamos dizer assim, né? Enfim, talvez fique até mais fácil. Mas para quem, né? Para quem Sim. não tem, para quem não recebeu isso, como você vê isso também? Porque hoje a gente olha para o Diego, a gente vê que o Diego, ele empreende, ele é um empreendedor dentro da psicologia. Quando ele cria Certo. serviços, cursos, enfim. Quando ele amplia o portfólio dele, né? Dentro daquilo que ele está fazendo. Mas como você vê isso também, nesse sentido? Isso realmente é uma falha, é uma coisa que nem a gente se forma, né? A gente tem a impressão, pode ser até uma ingenuidade, mas querendo ou não, eu tinha isso e muitas pessoas têm também. Acha que é tipo, formei já era, né? Tipo, agora é só começar, vou alugar um lugarzinho ali, ou vou fazer aqui, vou montar um negócio aqui perto mesmo e vou atender. Não é assim, né? Tem o alvará, tem não sei o quê, tem que pagar, é o bombeiro, não sei o quê e tal. Tem nessas questões burocráticas, isso, querendo ou não, eu acho que é uma falha, isso eu poderia ter, sabe, essa informação. Essa coisa, tem muita gente atendendo sem essas coisas, por exemplo, porque às vezes nem sabe que precisa, né? Porque não foi atrás dessas questões. Tem que fazer registro na prefeitura, tem que não sei o quê, blá, blá, blá. Todas essas questões. Então, isso é uma coisa falha. E também nessa questão do empreendimento também, de como divulgar o trabalho, de como fazer e tal, tal, tal. É uma falha que eu acho que é conjunta da psicologia com o conselho. Porque hoje, na questão de divulgação de trabalho, o conselho é muito restritivo. E aí isso até justifica no ponto no que a gente estava comentando anteriormente, de outras pessoas que não são psicólogos divulgarem trabalhos, divulgarem coisas de psicologia, porque eles não têm ninguém prendendo eles, então eles divulgam como eles quiserem. Enquanto nós, psicólogos, nós somos restritos demais. Né? E tem muitas pessoas que acham, não, tem que restringir mesmo. Será que tem que restringir? Tudo bem, às vezes tem que restringir algumas coisas, mas será que tem que restringir tanto assim? Às vezes volta numa crença que às vezes a gente tem mais antiga de como um psicólogo deve ser, de não poder falar de tal jeito, de não poder ser assim, mas poxa, querendo ou não, a gente precisa divulgar o nosso trabalho até mesmo para desmistificar a psicologia.
né, para você poder falar que a psicologia não é aquela coisa. As pessoas ainda têm preconceito de psicólogo. Tem muito preconceito, né? Tipo, porque ainda é coisa de louco, é coisa de não sei o que e tal. Então é uma coisa que a gente precisa divulgar a psicologia de uma maneira melhor. E como fazer isso sendo que a gente é tão restrito? Poxa, quando começou a pandemia, por exemplo, tinha muitos psicólogos divulgando atendimento gratuito. Gratuito por conta da pandemia e tal. O conselho achou ruim ele fazer esse divulgamento. Porque não pode divulgar serviço gratuito. Tipo, ou, tipo, falar o preço, digamos assim. Você falando que tá gratuito, você tá falando o preço. Então, assim, você vê, começa a entrar numas coisas, como assim, né? Então, essa reflexão entra junto tanto o conselho, com o código de ética deles, quanto também a faculdade de psicologia, que às vezes poderia até lutar para essa mudança, né? Mas sim, falta muito disso. E eu tento ajudar isso as pessoas também. Tem até alguns vídeos sobre isso, de como começar e tal, para tentar ajudar algumas pessoas com isso. E aí a gente chega a uma conclusão. Se a evolução, o desenvolvimento da psicologia reflete o que é as universidades, realmente a gente percebe um atraso, né? Há um Sim, atraso aí. Se sim. a psicologia ela reflete, né, o que é as faculdades hoje, enfim. E aí, talvez, Diego, é uma discussão também que a gente viu no Brasil recentemente, que eu não, assim, é a minha opinião, tá? Minha percepção, minha Sim. opinião, em relação ao trabalho do coach no Brasil, que a gente viu que, exemplo, eu fiz, a minha área de trabalho é dentro de organizações, a Sim. minha MBA é em gestão. Eu tenho consultório, eu tenho uma demanda de consultório, mas eu vi o meu trabalho sendo muito dirigido para desenvolvimento, para organização, e eu fui fazer também coach, eu fiz formação de coach, Certo. enfim, que é um trabalho nos Estados Unidos, né, de hoje, que existe Sim. formação, certificação, tá? Mas qual é o teu pensamento em relação a isso? Porque, de um lado, há muita crítica, e a gente viu o que aconteceu no mercado, realmente, uma Sim. banalização, de uma forma. Mas, de um lado, também não é porque a psicologia ela não avançou, ela não se desenvolveu na mesma velocidade, ela não se posicionou também, quando você fala de conselho, quando você fala das próprias universidades, como você vê isso? Eu acho que é por esse lado mesmo, né? O crescimento, assim, da questão do coach é justamente essa questão da, da própria falha, né, da psicologia de acompanhar o ritmo moderno, né? Eu penso no coach como se fosse uma abordagem, porque o coach usa muito da psicologia positiva, por exemplo, né? Então é uma abordagem da Exatamente. psicologia. Então, não vejo problema, assim, quando é o coach, por exemplo, relacionado, por exemplo, à questão organizacional, tem muita coisa. O psicólogo pode usar bastante, porque daí ele pode usar testes, então incrementa o trabalho aí nessa questão de atingir as metas e tudo mais. Eu acho muito bacana, assim. Mas como você mesmo disse, também teve uma banalização enorme, surgindo as questões da física quântica, né? Aquela coisa, assim, meio Mistureira, né? viajada. Muita mistureira. Não, É. mas da física quântica que eles falam não é nem de física de verdade, é uma coisa viajada, de mudança de DNA, né? Tipo, existe um DNA da riqueza, aí você precisa ativar esse DNA para você ser rico, é por isso que você é pobre. Tipo, é umas coisas assim que começa a ficar muito mágico. E aí, né, começa a banalizar até mesmo o coach, até mesmo o trabalho de terapia, né, de psicoterapia. Quando vai muito para mágica, né, muito para coisas que não são reais, assim, começa a complicar ainda mais. Então, assim, o problema do coach é mais essa banalização, né? E eu concordo que é justamente esse aumento, né, é por conta de uma falha da psicologia, com certeza. Porque até mesmo na questão de propaganda, como a gente está falando, você como coach, você pode divulgar o seu trabalho, você pode ser, digamos, mais agressivo na sua propaganda, para você falar que você, olha, eu vou te ajudar. Na psicologia a gente não pode fazer isso. Falando desse mercado ágil, muitas vezes é isso. A pessoa
ela vai lá, faz um curso rápido, Sim, ela se apropria de algumas ferramentas, e aqui a gente está discutindo se ela está bem preparada, se ela, enfim, sim, o caminho, né? E aí não existe ninguém dizendo que ela não pode, enfim, ninguém exatamente. fiscalizando, ninguém, não existe conselho, nada. E aí ela começa a atender, daqui a pouco ela está se apropriando de várias ferramentas, de várias abordagens da psicologia, Sim, e aí está lá atendendo, né? E aí se discute também a qualidade disso, a qualidade do profissional, a formação dele, mas é uma realidade. Por quê? Porque é uma sociedade urgente, né? Ágil para sim, ontem, e nós precisamos, como psicólogos, agora falando da gente, como psicólogo, a gente precisa também buscar esse espaço, né, se preparando, estudando. Como que você vê também, exemplo, você? certo. Porque eu não consigo ver hoje um profissional que não estude. Eu estou um pouquinho gripado ainda, Covid não, viu, gente? É, mudou a temperatura, eu peguei Sim, um sim, resfriado. É, porque assim, eu não consigo ver um profissional que não estude, é, certo. que estude todos os dias. Como que é para você isso? Em relação ao que você estuda, quanto tempo você estuda, como que é a tua preparação para você entregar tudo aquilo que você está entregando hoje? Fala um pouquinho para a gente. Certo. É, daí eu divido isso em duas partes, né? Tem o estudo, no caso, dos casos, né? No caso do atendimento clínico. E aí, no caso, uma vez por semana, assim, eu separo um tempo para pegar, olhar o que a gente trabalhou, né, durante a semana e tudo mais. E aí, dependendo daquele caso, se eu precisar de informações novas, vou buscar algum artigo, buscar algum livro, coisas nesse sentido. Então, tem esse estudo, assim, mais para os casos clínicos. E para a parte digital, né, vai indo justamente, eu pego alguns livros, por exemplo, né, alguns livros específicos, estudo aquele livro específico, então vou estudando, e aí daquele conteúdo eu formo o meu conteúdo, por exemplo, do canal, né? Então aquele conteúdo do canal, e aí daquele conteúdo do canal eu acabo produzindo as postagens no Instagram, então é uma coisa que aí vai muito assim, o que eu vou estudar vai depender muito do que eu estou lendo no momento e tudo mais. Então é uma coisa mais dinâmica assim, né? Eu não fico tão preciso estudar isso, preciso estudar aquilo e tal. Não, vai indo de uma maneira, eu tento deixar de uma maneira o mais natural possível, porque como é tanta coisa que eu tenho que fazer, se eu fizer, né, se eu não deixar uma coisa, um ritmo mais natural, não dá certo. Joia. Outra coisa que eu queria falar com você, para a gente já ir concluindo aí o nosso bate-papo, é sobre a psicologia online, né? Que foi um Certo, avanço aí, e a gente percebeu agora na pandemia o quanto isso cresceu ainda mais. Como que você vê, olhando para o futuro, né? Como você vê a certo. psicologia online, vai acabar a terapia presencial, vai ficar só Certo, online. sim. Como que você vê hoje a psicologia online, É, atendimento isso, online? isso é uma coisa que antes eu era bem preconceituoso, porque eu tentei atender online um tempo atrás, não me dei bem, né? Mas agora com a pandemia a gente viu que é uma coisa que vai fazer o quê, né? Não teve como, né? Aí eu tive que meio que ser obrigado a, atender, a voltar a atender online. E hoje, na verdade, a maior parte dos meus atendimentos acaba sendo online, porque a gente ainda está na pandemia, né? Então, tanto pacientes antigos quanto pacientes novos acabam vindo mais do formato online. Eu acho que é uma coisa boa, porque você aumenta o alcance, né? Digamos assim, pessoas que querem às vezes, especialização específica e tal, elas não precisam ter, não tem na minha cidade, então eu não posso fazer. É uma coisa que elas podem buscar isso, então dá um suporte maior. Facilita para nós também, profissionais, poxa, você não precisa ter uma sala, você não precisa ter alvará, por enquanto, né? Não precisa ter alvará, você não precisa ter nada de burocracia, você não precisa gastar nada. A internet e tal, mas enfim, isso já tem, né?
Então, é uma coisa que facilita para nós, profissionais, facilita para o público, né? No caso, tanto os pacientes, né, clientes e tal. Então, é uma coisa muito boa, mas existem as diferenças, né? A terapia presencial nunca vai acabar, imagino, porque é bem diferente, né? Aquele contato ali com o paciente é uma diferença muito significativa. Querendo ou não, o atendimento online cansa mais, né? Você ficar ali atendendo, você tem que prestar mais atenção. É uma coisa que é muito mais cansativo para os olhos, cansativo para o corpo também. Questão de fone de ouvido, vai problema no ouvido. Então é uma coisa que é uma coisa, tá aí para ficar, é muito válida, mas não substitui o atendimento presencial. Principalmente para casos graves, eu considero que o presencial seria essencial. Claro que se é uma pessoa, nossa, tá com ideações e tal, precisa de um contato rápido, o online pode funcionar, pode ajudar ali, dar aquele suporte. Mas o presencial é essencial e às vezes até em alguns casos específicos onde a pessoa às vezes precisa sair de casa. Seja uma depressão, seja uma ansiedade social, por exemplo, ela sair de casa faz parte do tratamento dela. Então o presencial ajuda nisso também. Ah, com certeza, essa contato com o ar livre, né? Sair, interagir, enfim, ver gente, joia. Sim. E você, como você viu aí os profissionais que você tem contato, até os que você dá formação, a facilidade ou a dificuldade desses novos psicólogos para o online, para os atendimentos online, como você vê? Tem muitas pessoas que até me perguntam bastante sobre isso, de como fazer o atendimento online e tal. Aí eu costumo dar algumas dicas baseadas no que eu faço mesmo, porque também é uma coisa muito nova para mim, né? Eu comecei agora junto com a pandemia, né? Essa segunda tentativa aí. Então, sim, ainda tem muitas dúvidas, o pessoal tá começando aí. Joia. Ô, Diego, muito obrigado pela sua disposição de Obrigado estar pelo aqui convite. nesses minutinhos. Foi muito bacana conversar com você. Fazia tempo que a gente não batia um papo assim, né? Enfim, eu te vejo nas redes sociais, te acompanho e tal. E a gente precisa marcar aí o encontro com a nossa turma, hein? Precisa, né? Mas precisava mesmo. É que agora é difícil, né? Mas precisava. O nome do entrevistado é o Diego Falco, tá? É só seguir ele aí. Terapia Cognitiva Online, né, Diego? Que é o seu, Isso mesmo. no Instagram. Terapia Cognitiva Online. Tem um canal super bacana do Diego também, gente, para vocês. É Diego Falco, isso. Super bacana para vocês seguirem ele aí. Tem muito conteúdo muito bacana, muito atual, né, Diego? Eu vejo lá, eu te acompanho. Já estudei, tá? Vídeos seus aí para aprender. Enfim. Ô, Diego, tem algum curso, alguma coisa que está aberto que você quer deixar aí? O que nesse momento você está fazendo? Tem no alguma coisa que momento, você está oferecendo aí? O meu curso introdutório, é o meu curso introdutório de terapia cognitivo comportamental, que é bem uma base, assim, da TCC. Ele agora está aberto perpétuo, né? Então ele fica aberto para sempre. Então quem tiver interesse é só acessar lá o meu, tanto no Instagram, tem lá nos destaques, ou no meu site também, terapiacognitivaonline.com, e também tem o meu curso, aí está aberto agora as inscrições do curso de ansiedade, que é para TCC para ansiedade. Então não é assim para as pessoas que têm ansiedade se tratar, é para profissionais que querem entender como a TCC trata a ansiedade, e aí ajudar os profissionais com isso. E a ansiedade a gente vê que essa pandemia trouxe um dos problemas que a pandemia... Quer falar um pouco sobre isso só para a gente concluir? Como você vê a ansiedade e se ela realmente é a doença que mais está pegando aí no mundo? Ela é uma das doenças principais aqui no Brasil também, principalmente, né? É uma coisa que essa insegurança, né? A ansiedade vem muito da insegurança, da pessoa achar, catastrofizar demais as coisas, né? Achar que o perigo é muito maior. E como, querendo ou não, o que a gente está vivendo é muito incerto, essa incerteza, essa instabilidade que trouxe, a gente está lá vivendo nosso mundo tudo estável, sabendo mais ou menos como vai ser o amanhã e tal. A vida é ok. Veio um caos, destabiliza tudo, a gente não tem noção de como vai ser semana que vem, como vai ser daqui a um mês, como vai ser daqui a um ano.
isso traz muita incerteza, muita instabilidade, isso gera ansiedade, porque a gente não tem como onde se apegar. Porque a gente se apega normalmente em evidência, não, mas eu sei que semana que vem as coisas vão melhorar e tal, isso ajuda na nossa ansiedade. Agora, quando a gente não tem isso onde se apegar, isso aumenta, né? Bacana. Gente, siga aí o Diego. É muito prático, é aplicável aí as ferramentas que ele ensina da TCC. Isso. Amanhã, gente, amanhã eu estarei aqui às 8 novamente com o Vinícius Branquinho, também psicólogo, e a gente vai bater um bate-papo também nessa semana, dia 27 é dia do psicólogo, e eu estou promovendo essa série de lives aqui para falar um pouco da psicologia. Muito obrigado, Diego, tá? Continue Muito aí obrigado com pelo muito convite, sucesso foi no seu muito bom. trabalho, tá? Até Para mais, você então. também, Tchau, sempre bom. gente. Tchau, tchau, Tudo de pessoal. bom.